Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Jesus realiza uma oração sacerdotal em voz alta, momentos antes de ser preso e crucificado. E nesta oração, Jesus suplica ao Pai pela dádiva da honra divina. Nesta lição, realizaremos a exegese da oração sacerdotal de Jesus, compreendendo a glorificação de Jesus, a glorificação dos discípulos e a glorificação dos salvos em Cristo Jesus. Item número 1 da lição: a glorificação de Jesus. Jesus realiza a oração mais longa registrada em toda a Bíblia, que comprova o seu profundo relacionamento com Deus Pai, conhecida, como já mencionamos, como a oração sacerdotal. Na primeira parte desta oração, Jesus suplica ao Pai pela sua própria glorificação. João capítulo 17, versículos 1 ao 26, é o texto base da nossa lição de hoje. Vamos então iniciar a exegese pela primeira porção bíblica de João capítulo 17, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus, olhando para o céu, declara para o Pai que a hora de realizar a sua missão de salvação da humanidade na cruz do Calvário chegou. Chegou a hora onde Jesus será glorificado pela sua ressurreição ao terceiro dia de sua morte. E assim o Pai será também glorificado na completude da missão de salvação. Pois Jesus estará cumprindo integralmente a vontade do Pai, concedendo vida eterna a toda a humanidade através do pleno conhecimento do único Deus verdadeiro e de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a glorificação aqui de Jesus não é a glorificação de honra e fama para ele. Não, mas através do sacrifício na cruz, ele seria glorificado ao terceiro dia, através da ressurreição, e glorificaria também o Pai, porque cumpriu então a promessa de Deus pela salvação da humanidade. João, capítulo 17, versículos 4 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, em voz alta e solene, ratifica sua declaração de glorificação do Pai na realização da obra que lhe foi confiada, ou seja, a obra da salvação da humanidade na cruz. E ao mesmo tempo, ele repete a petição para ser glorificado segundo a mesma glória de sua pré-existência, antes mesmo da criação do mundo.
não significando esta glória, honra ou fama pessoal, como já mencionei, mas a glória de cumprir a vontade do Pai. No ponto número 2 da lição, vamos falar agora da glorificação dos discípulos, que é a segunda parte desta oração. No segundo momento da oração sacerdotal, a mais longa, Jesus suplica pela glorificação de seus discípulos, que ali estavam com ele nesta oração, segundo a revelação da palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 6, diz: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. A missão de salvação da humanidade realizada por Jesus tem sua primazia na revelação do amor e da graça de Deus Pai em relação ao gênero humano, especificamente aqui aos discípulos que foram dados pelo Pai e que receberam e guardaram a palavra do Senhor, isto é, ouviram e praticaram a palavra de Deus em obediência irrestrita pela fé. Então preste atenção, nós como discípulos do Senhor estamos enquadrados nesta oração, nestas petições de Jesus. Devemos receber, então, esta palavra, guardar esta palavra através da prática com obediência irrestrita pela nossa fé em Cristo Jesus. João 17, 7 a 8 diz: Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Jesus aqui declara em sua oração que os discípulos estavam cientes e conscientes que tudo que ele recebeu, ou seja, tudo que Jesus recebeu, autoridade, poder, vem do Pai. Especialmente o que ele recebeu, a palavra de Deus, transmitida a seus discípulos e que foram acolhidas por eles, reconhecendo e crendo que realmente Jesus veio a realizar a sua missão de salvação da humanidade com poder e autoridade, segundo a vontade do Pai. Jesus aqui está exaltando a condição de seus discípulos receberem esta palavra, praticarem esta palavra pela fé, recebendo, reconhecendo o poder e a autoridade de Jesus que vem do Pai. Os versículos 9 a 10 de João 17 diz assim a palavra do Senhor: Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus então intercede pelos discípulos, rogando ao Pai em favor deles, ratificando que eles são propriedade de Jesus e do Pai. Nós somos propriedade de Jesus e de Deus Pai. Pois tudo que é de Jesus também é do Pai. Jesus declara que através de seus discípulos ele é glorificado, significando que o nosso pensamento, o nosso comportamento, a nossa fé deve ser balizada nos preceitos divinos. E isso significa que
ao sermos obedientes com irrestrita fé a Deus, a Cristo, nós estamos glorificando não só o nome de Jesus, mas o nome de Deus Pai, o nosso Pai eterno. João capítulo 17, versículos 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: não ficarei mais no mundo, mas eles estarão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus diz ao Pai que não ficará mais no mundo, se referindo à sua volta para o céu, para o trono da graça, para a sua majestade. Fato consumado em sua ascensão, quando ele ascendeu aos céus, após a sua ressurreição. E agora, Jesus suplica pela guarda, pela proteção de seus discípulos, pois estes continuarão na dimensão terrena, porém, devem caminhar em unidade de pensamento, em unidade de comportamento e de fé, assim como a unidade de Jesus com o Pai. Jesus declara que enquanto estivera com os seus discípulos, os guardou e os protegeu em seu glorioso nome, o nome de Jesus, e que não perdeu nenhum de seus discípulos, exceto Judas Iscariotes, cuja perdição estava predita na Escritura. Jesus pede ao Pai para que conceda aos seus discípulos a plenitude da alegria divina, que independe de circunstância que venhamos a experimentar, boas ou ruins. Significa que aqui Jesus está pedindo, além da guarda, da proteção, que sejamos alegres o tempo todo na presença de Deus. O que venhamos sempre a manifestar alegria em Jesus. João capítulo 17, versículos 14 ao 16 diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que o tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui, Jesus confirma que ensinou a palavra de Deus aos seus discípulos, que ao acolher esta palavra, passaram a ser odiados pelos valores da sociedade humana, contrários à palavra do Senhor Jesus. Jesus, então, continua a sua oração, pedindo novamente para proteger os seus discípulos das tentações do mundo, pois já estavam cônscios da mensagem da cruz e assim jamais seriam do mundo como Jesus não é. Quero aqui chamar a atenção de que esta oração, os discípulos, elas também estão direcionadas para nós, que somos discípulos de Jesus, que anunciamos o Evangelho de Cristo. Muito especificamente, todos nós que fomos chamados pelo Senhor Jesus. João capítulo 17, versículos 17 ao 19 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Observe aqui, então, que Jesus continua com as suas petições ao Pai em favor de seus discípulos, para que eles sejam santificados, isto é, separados do pecado e consagrados a Deus. E que esta santificação seja através da palavra de Deus, que é a verdade absoluta sobre tudo. Jesus confirma que enviou os seus discípulos para a pregação das boas novas e que pela sua própria santificação os seus discípulos sejam santificados pelo Pai. Portanto, aqui Jesus faz a petição de sermos santificados pela ação de Deus Pai, do Espírito Santo e do próprio Senhor Jesus. E pede ainda e ordena, melhor dizendo, que os seus discípulos realizem a pregação e o ensino das boas novas, que é o Evangelho de Cristo, para a salvação da humanidade, para a vida eterna. Ou seja, as boas novas é a novidade de vida para toda e qualquer pessoa. E é nesse sentido que na terceira parte da oração, ele vai falar sobre a glorificação dos salvos em Cristo Jesus. E aqui ele amplia no sentido estas petições ou esta oração de forma universal para toda a humanidade, para todo o gênero humano. Observe que na primeira parte da oração ele falou sobre a glorificação dele próprio por cumprir a missão dada pelo Pai de salvar a humanidade. Na segunda etapa da oração, ele faz petições para glorificar os discípulos, os seus discípulos, que receberam e acolheram a palavra de Deus. E na terceira parte, ele faz um pedido universal para toda a humanidade, de todas as épocas, de geração a geração. E nesse sentido, Jesus intercede aqui pelos salvos em Cristo de todas as gerações. João, capítulo 17, versículos 20 ao 23, diz assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que no mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Jesus agora centra a sua oração por todas as pessoas que crerão no Evangelho de Cristo, através das mensagens pregadas e ensinadas pelos seus discípulos, suplicando então por pelo menos 2 vezes pela unidade dos cristãos, não só em pensamentos, mas em comportamentos e na fé, para que através da palavra pregada todos venham a crer que Jesus é o Messias, o Salvador e Senhor da humanidade, enviado pelo Pai Eterno, demonstrando assim o amor de Deus a todas as pessoas, sem qualquer acepção. João, capítulo 17, versículos 24 ao 26, diz: Pai, aqui ele está encerrando a oração. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória,
A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus finaliza a oração sacerdotal, suplicando ao Pai em favor de seus discípulos, para que todos estejam com Ele no céu e assim vejam a glória de Deus em Jesus e venham a conhecer em toda a sua plenitude a Deus, para que o amor de Deus habite no coração de cada salvo em Cristo Jesus. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição, tomamos conhecimento da oração sacerdotal de Jesus, momentos antes de ser preso e crucificado. Esta oração foi dividida em 3 partes com súplicas em favor de Jesus, de seus discípulos e dos salvos em Cristo Jesus de todas as gerações. Em síntese, Jesus intercedeu por todos, suplicando ao Pai que lhes concedesse proteção, o desejo de unidade nos pensamentos, comportamentos e fé, santificação. Jesus pediu a glorificação e a vida eterna pelo derramar do amor divino em seus respectivos corações. Jesus enfatizou claramente que a ordenança da pregação e ensino da palavra de Deus é indispensável para que todos venham a conhecer o Evangelho de Cristo e, por conseguinte, a Deus e o seu nome. Em síntese, esta é a mensagem, no sentido mais restrito, ou a mensagem principal da oração sacerdotal, com as suas mensagens, então, secundárias. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Lembrando que na próxima lição vamos estudar a lição 12, que tem como título Do Julgamento à Ressurreição. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, se Deus permitir.